Quem sou eu pra que o grande receba? Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, queridas irmãs, bom dia, queridas ouvintes. Graças ao Senhor, estamos aqui mais um dia, dia 5 de agosto. Vamos desfrutar de mais provérbios, palavras de sabedoria. Então, o provérbio de hoje diz assim: não digas, vingar-me-ei do mal, e espera pelo Senhor, e Ele te livrará. Provérbios capítulo 20, versículo 22. O autor desse texto é o nosso amado irmão Pedro Dong, do livro Os Dias Mais Sábios. E o título de hoje diz assim: a Deus pertence a vingança. Já presenciei cenas em que um cidadão tenta ensinar ao outro lições de cidadania com tom de repreensão e que resultaram em confusão. Nas ruas também é comum um motorista querer corrigir o outro e acabar em brigas de trânsito. Não convém fazer a justiça com as próprias mãos, pois o papel do policial ou de juiz deve exercer quem foi designado para fazê-lo. Na família da fé também devemos aprender a não julgar um ao outro, pois cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Romanos 14, 12. Que na vida da igreja o amor seja sem hipocrisia, preferindo-nos em honra uns aos outros. Devemos compartilhar as necessidades dos santos, praticando a hospitalidade. Não tornemos a ninguém mal por mal, esforçando-nos a fazer o bem perante todos os homens. Não nos vinguemos a nós mesmos, amados, porque a Deus pertence a vingança e Ele é que retribuirá. Romanos capítulo 12, versículo 19. Até amanhã, se o Senhor nos permitir, com mais provérbios, palavras de sabedoria. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Valéria Helena Marques. Se levantar antes de qualquer outra coisa, faça uma respiração da vida, invocando profundamente o nome do Senhor Jesus. Bom dia, amadas irmãs, queridas ouvintes. Leitura bíblica. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Hebreus, capítulo 2, versículos do 5 ao 10. Lê com oração: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. João, capítulo 15, versículo 1. O título do alimento diário de hoje é A Formação da Alma e do Espírito Humanos. O título dessa mensagem é Eu sou a videira e vós os ramos. Jesus é a videira e nós somos seus ramos. A seiva divina que supre os ramos e nos faz permanecer na videira é o amor ágape, palavra grega que se refere ao amor divino. Pai, que é o agricultor, cuida da videira, removendo os ramos improdutivos e limpando
os produtivos para que produzam mais frutos ainda. Nesse processo de limpeza, o Pai retira nossas impurezas, fazendo-nos passar por situações de sofrimentos e tribulações. Vamos então perceber que os frutos não são produzidos por nossa própria capacidade, mas gerados pela própria videira. O Evangelho de João divide-se em duas seções. A primeira, do capítulo 1 ao 13, fala sobre como trazer Deus ao homem. A segunda, do capítulo 14 ao 21, fala sobre como levar o homem até Deus. O homem foi criado de modo especial, com a capacidade de receber, por meio da palavra, a vida de Deus. E, para receber a vida divina, é preciso acolher seu enviado, Jesus. A partir do capítulo 14, o registro bíblico mostra que Jesus concluiria sua obra ao morrer na cruz, a fim de realizar a redenção eterna e resgatar o homem do pecado. Em seu evangelho, João descreve que um dos soldados abriu o lado do Senhor com uma lança, de onde fluíram sangue e água. O sangue visa a redenção e a água visa suprir o homem de vida. Jesus morreu na cruz e Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Após ressuscitar, o homem Jesus foi introduzido em Deus e em sua glória. E depois de sua glorificação, ele voltou como o outro Consolador, o Espírito da verdade, pronto para habitar em todo aquele que nele crê. Assim, essa segunda sessão nos mostra que ao crer, recebemos a Deus como Espírito em nosso interior. E daí em diante, o Senhor passou a trabalhar em nós com o objetivo de nos introduzir em Deus. Assim como Jesus foi introduzido na glória de Deus, nós também o seremos. Jesus foi o primeiro homem a ser glorificado por Deus. Ele é o autor, o capitão da salvação, para conduzir-nos a nosso destino, a glória de Deus. Hebreus, capítulo 2, versículos do 5 ao 10. Para cumprir esse propósito glorioso, Deus nos colocou na videira como ramos. Fomos inseridos na videira verdadeira, que representa o organismo universal de Deus com os homens. Isso se torna realidade pela obra redentora de Cristo, com sua morte e ressurreição, para produzir a videira, da qual nós somos os ramos, e o Pai é o agricultor. Em grego, o termo agricultor é geólogos, de onde vem a palavra geólogo, aquele que lida com o solo, a terra. O que é solo para que Deus, como agricultor, dê tanta importância? A resposta está em Gênesis. Então, formou o Senhor, Deus, ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. 2, versículo 7. O corpo físico do homem foi criado do pó da terra, por isso se encontra na esfera material, dentro do tempo e do espaço. Mas nossa essência interior não está limitada ao mundo material. Deus soprou o Nesramá, o sopro, o fôlego de vida nas narinas do homem. E quando o sopro, o elemento do Deus eterno, entrou naquele boneco de barro, o espírito do homem foi criado. Portanto, nosso espírito humano não pertence à dimensão terrena, mas proveio do sopro de Deus. Como consequência desse sopro, além do espírito, o homem passou a ter também uma alma.
Esses dois elementos procedem do sopro de Deus. Não são físicos, mas são espirituais, eternos. Até amanhã, irmãs, com mais uma leitura do Alimento Diário. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Bom dia, queridas irmãs. Que bom estar com vocês nesta manhã. Deus, por sua misericórdia, nos regenerou mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma viva esperança. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. A grande maravilha que o Senhor nos deu é uma viva esperança na esfera celestial, não na esfera terrena. A ressurreição de Cristo é como um elevador. Ele nos leva para a esfera superior. Tudo que Deus tem e está no Espírito, que recebemos quando cremos. Ele oferece ao homem sua vida, sua natureza santa, seus atributos, bem como a sua essência, luz, amor e ainda tudo o que Cristo realizou, desde a encarnação até a sua morte e ressurreição. Por isso, amada irmã, seja o que você estiver passando, Jesus passou. Certo? Ele experimentou tudo o que você e eu experimentamos, passamos, né? Pelas todas as dificuldades, pelas fraquezas. Ele experimentou tudo. Por isso ele pode te entender e te ajudar, tá certo? Deus tornou-se carne e fez sua obra de redenção, porque ele nos ama. Ele fez um plano para se reconectar com o homem. Como está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Quem é esse Adão? É o primeiro homem, né, que viveu no Jardim do Éden. Mas o último Adão, porém, é espírito vivificante. Esse último Adão é aquele que põe fim ao velho Adão. O último Adão é espírito que dá vida. O último Adão é Cristo, que se tornou o Espírito, capaz de dar ao homem vida e tudo que ele precisa. Louvemos ao Senhor por tudo isso. Então, se você ainda não teve uma experiência com Jesus e você quer ter, ele está acessível para você agora. Basta crer na sua obra redentora, crer que ele é Deus. Você crê que ele é Deus? E que ele te amou a tal ponto de se encarnar em Jesus Cristo e teve um viver humano aqui na terra perfeito, como um cordeiro por 33 anos e meio. E ele morreu por mim e por você, porque era a única maneira de te salvar, te livrar de todo pecado. Mas ele não permaneceu na morte, ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, subiu até os céus, ele se tornou o Espírito que dá vida. Ele pode vir até você e entrar dentro do seu espírito e dar a vida de Deus para você. É simples assim. A sua parte é crer e receber. Se você crer, você precisa receber Jesus. Amém? Então, quero fazer uma breve oração e você faça comigo. Você que quer receber Jesus, faça a oração comigo e receba de uma maneira simples e real. Amém? Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu creio que o Senhor veio para me salvar e o Senhor fez um trabalho completo, mas falta a minha parte, Senhor. E hoje, neste sábado, dia 5 de agosto de 2023, eu quero que seja registrado o meu nascimento espiritual, porque eu quero Te receber nesta manhã. Te receber como meu Senhor e o meu Salvador. Senhor, entra dentro do meu espírito e dá-me da Tua vida. Eu invoco o Teu nome. Ó Senhor Jesus, porque a Tua palavra diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Senhor Jesus, entra dentro de mim. Salva-me, Senhor. Perdoa os meus pecados. Tudo que cometi até agora. Lava, Senhor, no Teu sangue precioso. E esquece, Senhor. Joga no mar do esquecimento. Hoje eu quero ser uma nova pessoa. Eu peço em nome de Jesus.
salva-me, Senhor. E eu peço, salva-me, Senhor. E segundo a tua palavra, eu creio na tua obra redentora. Eu te invoco, eu te recebo. Ó Senhor Jesus, te recebo como meu Salvador e meu Senhor. Amém. Aleluia. Graças ao Senhor, amada irmã, você que recebeu o Senhor, isso é uma bênção para você. Amém? É um novo dia. Quero te dizer que se você creu, você que invocou o nome do Senhor, você que o recebeu para dentro do seu espírito, eu quero dizer, segundo a palavra de Deus, você é salva. Amém? Você é salvo. Você é uma filha de Deus. E quero ler um versículo que comprova isto, tá? Abra sua Bíblia ou anote para você ver depois. É importante você ler esse versículo. Este versículo está em 1 João, tá? Não é o Evangelho. Foi escrito pelo mesmo João que escreveu o Evangelho, mas ele está nas cartas. Então, está na primeira carta de João, perto de Apocalipse, tá? Então você vai lá, se não for agora, leia depois, e diz assim: o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Esse é o 11, agora vamos ver o 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, amém? Então você que até o dia de hoje não tinha ainda recebido o Senhor Jesus para dentro do seu espírito, não tinha a vida de Deus. Mas agora, você que recebeu Jesus dentro do teu espírito, tem a vida de Deus, amém? Isso é um fato, porque a Bíblia nos diz isso, tá bom? Agora, você também invocou o nome do Senhor, né? Então, eu quero que você leia esse versículo em Romanos, capítulo 10. Esse versículo é bem conhecido nosso. O apóstolo Paulo nos deixou uma carta, né, aos Romanos. Então, tá depois de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. A partir do versículo 11, diz assim: pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o Senhor é o mesmo de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Então, eu quero dar esses versículos para você que crê na palavra do Senhor, que o que você fez, você que recebeu o Senhor Jesus Cristo, tem essa garantia na tua mão. Amém? A palavra de Deus confirma. Por isso eu quero que você diga comigo, de todo o teu coração: eu creio em ti. Jesus, eu te recebi. Jesus, eu te invoquei. E segundo a tua palavra, eu sou salva. Aleluia. É isso aí. Tome posse da sua certidão de nascimento, tá bom? Hoje, dia 5 de agosto, você é um filho, uma filha de Deus. Amém. E como você provou da água viva, eu quero te oferecer esse cântico tão alegre. O último dia da festa, Jesus apareceu e deu água viva. O grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios, rios de água viva, fluirão rios, rios de água viva, fluirão rios, rios de água viva, fluirão. De água viva fluirão. João 7, 37, 38. João 7, 37, 38. João 7, rios de água viva fluirão. Vamos abrir as nossas Bíblias junto com o nosso coração, né, para entendermos a sua palavra e desfrutarmos, né, de tudo que o Senhor tem dado para nós
Nós hoje estamos começando um novo livro, Esdras. Vamos ler capítulos 1 e 2. Terminamos ontem, com 2 Crônicas, dizendo que Ciro tinha baixado um decreto que quem quisesse voltar para reedificar o templo em Jerusalém poderia voltar. Então, hoje nós vamos começar com o capítulo 1, versículo 1, falando sobre esse decreto. Tá? No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele, que suba para Jerusalém, que fica em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Todo aquele que restar, seja qual for o lugar em que habita, que os homens desse lugar o ajudem com prata, ouro, bens e gado, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus em Jerusalém. Então se levantaram os chefes de famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas, e todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor em Jerusalém. Todos os que moravam nos arredores os ajudaram com objetos de prata e de ouro, bens, gado e coisas preciosas, além de todas as ofertas voluntárias. Também o rei Ciro entregou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e colocado na casa de seus deuses. Ciro, rei da Pérsia, tirou esses utensílios sob a direção do tesoureiro Mitredaque, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de menor qualidade e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Sesbazar levou todos esses consigo quando os exilados voltaram da Babilônia para Jerusalém. A lista dos que voltaram da Babilônia, capítulo 2, versículo 1. Estes são os filhos da província que voltaram do cativeiro, do meio dos exilados, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para sua cidade, e vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Mordecai, Bilsã, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. Eis o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 775. Os filhos de Paate, Moabe, dos filhos de Jesua, Joabe, 2.812. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zato, 945. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Bani, 642. Os filhos de Bebai, 623. Os filhos de Asgade, 1.222. Os filhos de Adonicão, 666. Os filhos de Bigvai, 2.056. Os filhos de Adim, 454. Os filhos de Ater, da família de Ezequias, 98. Os filhos de Bezai, 323. Os filhos de Jora, 112. Os filhos de Azum, 223. Os filhos de Gibar, 95. Os filhos de Belém, 123. Os homens de Netofa, 56. Os homens de Anatote, 128.
Os filhos de Asmavete, 42. Os filhos de Kiriat-Arim, Sefira e Beerote, 743. Os filhos de Ramá e de Geba, 621. Os homens de Miquimás, 122. Os homens de Betel e Ai, 223. Os filhos de Nebo, 52. Os filhos de Magbis, 156. Os filhos de outro Elão, 1254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Lode, Adide e Ono, 725. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Senaá, 3.630. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Passur, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesua e Cadmiel, dos filhos de Odavia, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 128. Os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 139 ao todo. Os servidores do templo, os filhos de Zia, os filhos de Assufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Acube, os filhos de Agabe, os filhos de Sanlai, os filhos de Anã, os filhos de Gibel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Passeia, os filhos de Bezai, os filhos de Asná, os filhos dos Meunitas, os filhos dos Nefuseus, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Baslute, os filhos de Meidá, os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Temá, os filhos de Nesias e os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Peruda, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gibel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Boquerete, Azebaim, e os filhos de Ami, todos os servidores do templo, e os filhos dos servos de Salomão eram 392. Os seguintes voltaram de Tel-Melá, Ter-Arsá, Querube, Adã, Imer. Porém, não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. Dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Ebaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tinha casado com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado pelo nome dele. Esses procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém não acharam. Por isso foram considerados impuros para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se levantasse um sacerdote, capaz de decidir a questão por meio de Urim e Tumim. Toda essa congregação junta era de 42.360. Além dos seus servos e as suas servas, que eram 7.337. Havia também 200 cantores e cantoras. Os seus cavalos eram 736. As suas mulas, 245. Os seus camelos eram 435 e os jumentos 6.720. Alguns dos chefes de famílias, ao chegarem à casa do Senhor em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a casa de Deus, para restaurarem no seu antigo lugar. Segundo os seus recursos, deram para o tesouro da obra 0,5 tonelada de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas,
Algumas pessoas do povo, os cantores, os porteiros e os servidores do templo foram morar nas suas cidades, assim como todo o Israel. Então, vemos aqui todos esses povos, segundo as suas tribos, né, voltando para reedificar o templo. O rei Ciro também devolveu todos os utensílios da casa do Senhor que o rei Nabucodonosor tinha levado para a Babilônia. Além das bacias de ouro, prata, muitos utensílios, né? Aqui registrado que todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Então, realmente foi uma obra de Deus, né? Porque o povo que estava retornando para Jerusalém foi liberto do cativeiro. Então, isso foi um milagre que Deus fez, né? Colocando no coração de Ciro para que libertasse todo esse povo que estava cativo e ainda não voltasse de mãos vazias, né? Tivesse suprimento para a viagem, gado, né? E os materiais para a reconstrução do templo e tudo que era necessário para que eles pudessem dar início a essa obra de restauração, né? Então, depois, né, o Senhor tocando no coração dos sacerdotes e levitas e dos chefes das tribos, eles então registraram todos os nomes segundo as suas famílias daqueles que estavam retornando para Jerusalém. Até mesmo aqueles que não conseguiram provar a sua linhagem, né? Eles retornaram. Foram considerados imundos para o sacerdócio, mas retornaram para reedificar com eles o templo do Senhor, né? Muito bem, queridas irmãs, então amanhã vamos ver que essa edificação começa pelo altar, tá bom? Eu aguardo vocês amanhã para desfrutar da palavra do Senhor, amém? Fiquem agora com a irmã Lene, que traz para vocês Salmos, Provérbios e o livro de 1 Coríntios. Então, é com você, irmã Lene. Deus abençoe vocês. Bom desfrute a todas. Bom dia, irmã Vera. Bom dia, irmãs, queridas ouvintes. Continuando com a leitura bíblica, hoje vamos ler Salmos, capítulo 27, versículo 7 até o 14. Provérbios, capítulo 20, versículos 22 e 23. E a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18 até o 31. Começando com Salmos. Vamos terminar o capítulo 27, que começamos ontem. Lemos do 1 até o 6 e hoje vamos ler do 7 até o 14. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre. Busquem a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face, não rejeites com a ira dos teus servos. Tu és o meu auxílio, não me deixe nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Agora, Provérbios, capítulo 20, versículos 22 e 23. Não diga, vou me vingar do mal. Espere no Senhor e Ele o livrará. 23. O Senhor detesta o uso de 2 pesos e uma balança desonesta não é boa. Agora, vamos terminar o capítulo 1 de 1 Coríntios, que começamos ontem, e hoje vamos terminar, que começa a partir do versículo 18.
a mensagem da cruz. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. A vocação dos santos. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Até amanhã com mais uma leitura bíblica diária. Bom dia. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. Já estamos no tempo do fim. O que fazer neste período? Título de hoje: Planície versus montes. Recebam com carinho, Taíka Saleb. Na planície você tem as pessoas, no monte tem Jesus. Na planície você tem o burburinho da vida, no monte tem a paz que emana dele. Na planície o que importa é a busca pelo sustento material. No monte se buscam as coisas superiores. Na planície o próprio homem manufatura sua felicidade. No monte se diz que o homem obtém a felicidade quando faz a vontade de Deus. Na planície as pessoas são ensinadas por mestres. No monte, os discípulos são ensinados pelo mestre dos mestres. Na planície, o homem busca espaço ao sol. No monte, o Senhor nos garante todo o seu reino. Na planície, o homem busca as coisas efêmeras. No monte, ele toca nas coisas eternas. A pregação do Evangelho é o soar de trombeta que desperta as pessoas de seu profundo sono, fazendo-lhe o convite para subir ao monte. A obra do inimigo é manter as pessoas num tipo de vida para a qual o homem não foi feito. A obra de Jesus é ajudar as pessoas a darem um salto qualitativo no estilo de vida. Enquanto na planície as pessoas estão no plano terreno, no monte são transferidas para o plano celestial. Versículos sobre o plano celestial e terreno. João 3,12. Se falando de assuntos da terra, não me credes,
como crereis se vos falar das celestiais? João 3,12. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do homem que está no céu. João 3,31. Quem vem das alturas está acima de todos. Aquele que vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Mateus 6:20 e 21. Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde a traça nem a ferrugem podem destruir, e onde os ladrões não arrombam e roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Ó Senhor Jesus, Senhor, nos tira dessa esfera terrena. Nós não queremos ficar presos à planície, nós queremos experimentar daquilo que é celestial, da alegria que só o Senhor pode nos dar, da libertação e cura interior que vem de Ti, da paz que excede todo entendimento. Senhor, leva-nos para essa esfera e nos mantém, Senhor, em Ti. Ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro Já Estamos no Tempo do Fim. Posso orar por você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Estamos recebendo no nosso programa nossa querida irmã Isa. Seja bem-vinda, amada irmã. Muito obrigada, irmã, pela tua colaboração com o programa Mães Amorosas. Bom dia, amadas ouvintes. Deus abençoe as irmãos e irmãs. Desejo a todos um bom dia. Eu quero convidar vocês para orar comigo nesta manhã. Jesus é o nosso Senhor. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, obrigada, Senhor, mais um dia de vida que me concede, pelo pão de cada dia, por morrer na cruz, salvar nosso pecado, derramar teu sangue precioso, perdoa nossas falhas. Ó Senhor Jesus, acampe seus anjos no Brasil, nos estrangeiros, no mundo inteiro. Ó Senhor Jesus, vai em direção, Senhor, acampe seus anjos, Senhor, nos lugares onde há guerras, enchentes, Senhor Jesus, a queimada, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, abençoa, Senhor, todos os índios, todos os irmãos, todas as irmãs, seus trabalhos, suas casas, saúde, seus familiares. Abençoa seus viagens, seus retornos, suas compras e vendas, seus inventários. Ó Senhor Jesus, nossa cidade, Caetité, região e municípios, todos os comerciantes, todos os governantes, todos os estudantes, todos os professores, todos os jovens, adolescentes, todas as criancinhas, todos os idosos. Ó Senhor Jesus, todos os abrigos, casa de apoio, delegacia, albergues, orfanatos, todos os moradores de rua, todos os hospitais, todos os UPA, posto de saúde, casa de saúde, secretaria de saúde, todas as UTI, todas as CTI. Senhor Jesus, todas as pessoas que estão internadas, estão entubadas, estão isoladas. Ó Senhor Jesus, vai adiante, Senhor, acampe seus anjos, todas as pessoas que estão acamadas em casa, todos estão com um problema, uma dificuldade na família, todos os médicos, todos os enfermeiros, todas as familiares que perderam, estão perdendo seus entes queridos todos os dias, conforte o coração de cada um. Ó Senhor Jesus, vai adiante, Senhor, todos os processos, audiência, todas as perícias, todas as causas ganhas, todos os currículos, todas as pessoas que levantam cedo para ir para os seus trabalhos. Senhor Jesus, abençoa seu retorno, todos os garis. Ó Senhor Jesus, vai adiante, Senhor, a minha família, a minha casa, meus filhos, meus irmãos, meus vizinhos, meu bairro, minha rua. Ó Senhor Jesus, obrigado pelas minhas orações, obrigado pela tua palavra,
Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Chegando no final do nosso programa, agradecendo a sua audiência, a sua companhia. E amanhã estaremos aqui no mesmo horário. Deus abençoe a vocês. E até amanhã, se assim o Pai nos permitir. Amém. Pela tua atração, posso te seguir, Senhor. Provo cada dia mais teu imenso e doce amor. Como flor de rena és nos vinhais de Engedi, qual fragrante mirra és posta entre os seios meus. Pela tua atração posso te seguir, Senhor. Provo cada dia mais teu imenso e doce amor. Como flor de rena és nos vinhais de Engedi, qual fragrante mirra és posta entre os seios meus. Quero te falar, Senhor. Quero te falar, Senhor. Outro Deus não hei de ter. Outro Deus não hei de ter. Tua vida almejo mais. Tua vida almejo mais. E provar teu rico ser. Quero te falar, Senhor. Quero te falar, Senhor. Outro Deus não hei de ter. Outro Deus não hei de ter. Tua vida almejo mais. Tua vida almejo mais. E provar teu rico ser. Pela tua atração posso te seguir, Senhor. Provo cada dia mais teu imenso e doce amor. Como flor de rena és nos vinhais de Engedi, qual fragrante mirra és posta entre os seios meus. Pela tua atração posso te seguir, Senhor. Provo cada dia mais teu imenso e doce amor. Como flor de rena és nos vinhais de Engedi, qual fragrante mirra és posta entre os seios meus. Quero te falar, Senhor. Quero te falar, Senhor. Outro Deus não hei de ter. Outro Deus não hei de ter. Tua vida almejo mais. Tua vida almejo mais. E provar teu rico ser. Quero te falar, Senhor.